Olá, o programa Vida e Saúde está no ar. Hoje nós estamos falando sobre esclerose. E o Dr. Jaime, neurologista, está nos ajudando nesse que é um assunto que a medicina continua estudando, né? Perfeitamente. Aliás, a medicina tem grandes desafios. A esclerose múltipla é um grande desafio. Esclerose lateral amiotrófica é outro grande desafio. A esclerose tuberosa, não porque é uma doença muito rara, raríssima, né? E é uma doença genética, então a gente vai ter que interferir nessas substâncias que são produzidas de forma anômala. Mas na esclerose múltipla, que é a que tem a maior contingente de remédios, o que eu queria dizer é o seguinte, é que as medicações são muito caras e por isso que o governo disponibiliza as medicações. Ok. Geralmente as pessoas fazem fora do tratamento agudo, que a gente não vai tratar aqui, mas geralmente as pessoas usam os chamados imunomoduladores, que são derivados do interferon. Isso é o quê? São feitas geralmente injeções, depende do remédio, pode fazer diária, a cada 2 dias ou a cada semana, depende do tipo do medicamento, né? Isso é muito importante, a gente tende a usar cada vez mais com maior frequência e geralmente nessas chamadas formas clínicas isoladas, porque a gente se antecipa às manifestações mais graves. Doutor, e esses remédios, eles têm que ser muito bem prescritos, né? Porque cada forma de esclerose é uma medicação? Ah, sim. Veja bem, assim, nós estamos tratando da esclerose múltipla. Lógico, na esclerose lateral amiotrófica é totalmente diferente, até porque são doenças completamente diferentes. Tá? Na esclerose de Bourneville, ou esclerose tuberosa, praticamente nós não temos tratamento, a não ser alguns tratamentos que são cirurgias dos tumores que podem se desenvolver ao longo do tempo do indivíduo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que na esclerose múltipla, nós vamos centrar em medicamentos que visam modular, ou seja, diminuir a ação da atividade imunológica do indivíduo contra o seu próprio corpo, no caso específico, o sistema nervoso. E a célula-tronco no tratamento da esclerose múltipla ajuda, auxilia? Olha, a célula-tronco já foi usada. O problema é o seguinte, é que para se usar célula-tronco, até agora tem sido usado em casos muito graves, tá? Então, eu posso dizer para você o seguinte, foi uma grande perspectiva que a gente teve há uns 10 anos atrás. Hoje, ainda continua-se trabalhando em laboratório, mas em humano não se está fazendo mais. Entendi. Quer dizer que não é um tratamento corriqueiro. E os médicos também não incentivam? Não, a não ser... você tem grupos internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e mesmo aqui no Brasil, se eu não me engano, então são grupos de pesquisa muito bem fundamentados, com profissionais de alto nível. Esses grupos podem usar os chamados tratamentos experimentais. Isso ocorre mais nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil é mais complicado porque a Anvisa tem normas muito restritivas. Mas o fato é o seguinte, que nesses casos você pode usar dentro de um protocolo de pesquisa. Doutor, nós vamos falar dentro dessa questão da esclerose, a lateral amiotrófica, que é uma outra definição que também apresenta outros sintomas. E para isso nós vamos conferir uma matéria que a nossa equipe fez. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida no Brasil como ELA, é uma doença neuromuscular que se caracteriza pela lesão degenerativa dos neurônios motores. A perda desses neurônios afeta a mobilidade das pernas e braços, originando a atrofia e fraqueza muscular. O sistema respiratório também pode ser afetado. Os sintomas é a diminuição dos movimentos de força muscular. Começa muito com câimbras, as pessoas começam a ter câimbra, fraqueza mesmo, né? Aí a partir disso ele vai evoluindo para cada diminuição do movimento no geral, até afetando a parte respiratória. O diagnóstico pode ser demorado e confundido com outras doenças neuromotoras, como o Alzheimer e o Parkinson. Ele começou simplesmente puxando um pouco a perna
puxando um pouquinho a perna. E aí eu até levei no médico meu, que eu tenho um médico que é de coluna, eu pensei que fosse, chego lá, o médico mandou fazer vários movimentos lá e o médico percebeu que não era. Aí mandou fazer uma tomografia, aí quando a tomografia chegou, ele olhou a tomografia, aí já encaminhou para outro médico para fazer um outro exame, que eletromiografia, em Campinas, e aí já deu. Ela é uma doença degenerativa, porém existem diversos tratamentos que auxiliam e dão mais qualidade de vida ao portador. A fisioterapia tem, nesse tratamento, é a manutenção da mobilidade, né? Manutenção muscular. Então, assim, como é uma doença degenerativa, ela sempre vai dar uma piorada. A gente vai tentar brigar com isso, né? Diminuir a evolução dessa doença, mantendo a amplitude de movimento, que seria deixar o movimento mais amplo possível, né? Sempre o que o corpo do paciente já está instruído a fazer. A gente trabalha sempre com alongamento, né? Primordial. Aí tem os exercícios ativos, que são exercícios que o próprio paciente faz, né? Tem os exercícios passivos, que é onde a gente auxilia o movimento. Dentro disso a gente pode utilizar bolas, borrachas, né? Hidroterapia, que é a fisioterapia na piscina. Nós tem a ecoterapia para trabalhar o de equilíbrio, porque como afeta toda a musculatura, afeta também a musculatura da coluna. Então a gente trabalha tudo isso. E tem os exercícios respiratórios também para manutenção da parte respiratória, que isso é muito importante na fisio também. Como não há cura, Francisco da Silva, portador da doença, procurou por um tratamento multidisciplinar que prolongasse a sua vida. Quando foi diagnosticado a doença, o médico chamou e, quando descobriu, chamou e explicou, olha, a doença dele é uma doença irreversível e tudo que vocês puderem fazer, que tiver no alcance de vocês, que vocês puderem fazer para prolongar a doença, para ela demorar mais para se manifestar, vocês façam. Que a gente fica sabendo, a gente corre atrás, você entendeu? Para prolongar mais, porque o médico falou assim, se vocês não tiverem condição de fazer isso que eu estou propondo para vocês, com um ano ele vai estar em cima da cama, sem se mover. Se vocês conseguirem, a doença vai progredir, mas vai progredir lentamente. E é exatamente isso que está acontecendo, está progredindo lentamente, porque em 2008 foi diagnosticado a doença, nós já estamos em 2015, né? O físico Stephen Hawking não só superou as previsões sombrias dos médicos, como também, apesar das limitações físicas impostas pela doença, se tornou um dos cientistas vivos mais famosos do mundo. Ele foi diagnosticado aos 17 anos. Hoje, com 73, é autor de uma das teorias mais importantes do mundo científico. Muito bem, doutor. Essa esclerose amiotrófica, o que ela é e o que causa? Foi muito interessante a matéria, porque esse senhor aí, provavelmente, ele tem uma forma mais benigna, esclerose lateral amiotrófica. Porque, na verdade, a esclerose lateral amiotrófica é um título. Okay. Antigamente, eu quero dizer antigamente, há 30 anos atrás, a gente, geralmente, quando dava um diagnóstico, o prognóstico era muito ruim. Geralmente, dentro de 1 ano e meio, o doente vinha a falecer. Era rápido. Mas, com o tempo, se verificou que existem formas mais brandas, formas de progressão muito lenta, como a do Stephen Hawking e desse senhor. Tem umas formas chamadas pseudo-neuropáticas, por exemplo, que são de evolução muito longa. Agora, tem formas que já são, desde o início, muito graves. Quando a paralisia começa a paralisar, que é a chamada forma de Charcot, que é a forma mais grave, que evolui em 1 ano e meio, quando a doença já se manifesta com alteração da deglutição e da fala, isso é um mau prognóstico, porque o doente vai evoluir mal. Entendi. E rapidamente. Geralmente, quando o doente, como esse senhor, começou arrastando a perna, que é o que habitualmente acontece, a doença começa nos membros superiores e depois ela evolui,
geralmente a evolução é mais lenta. Tá? Não dá para fazer diagnóstico, como falou a matéria, não existe possibilidade diagnóstica alguma com esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Cada não coisa existe, não existe. Uhum. É lógico que todas, não no caso do Alzheimer, mas no Parkinson, claro, vai afetar o sistema motor. Mas os sistemas são diferentes. Na apresentação da matéria, foi dito que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neuromuscular. Não é. Ela é uma doença do neurônio, da célula nervosa que fica na medula raquidiana. Não tem a ver com o músculo. Não tem a ver. Mas quando uma pessoa arrasta uma perna, quem vê de fora, doutor, sem entender completamente a situação, dá a impressão que atrofiou alguma coisa. Não tem a ver com o músculo. Não. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Você tem um interruptor. Se você desligar o interruptor, a luz que está iluminando vai desligar. Então, nesse caso da esclerose lateral amiotrófica, vai havendo um desligamento desses interruptores, Entendi. que são as células nervosas. É lógico que isso vai se refletir no músculo, porque se o músculo não tem a inervação, ele vai atrofiar. Mas uma das características clínicas que qualquer neurologista faz, o diagnóstico, é o aparecimento de movimentos anormais na massa muscular, que a gente chama de fasciculações. As fasciculações são muito precoces e elas são muito fáceis de diagnóstico e quando elas estão presentes, praticamente sela o diagnóstico. É lógico que existem alguns diagnósticos diferenciais, mas nós não vamos tratar aqui nesse momento. Não é uma doença de difícil diagnóstico. Entendi. É uma doença de fácil diagnóstico. E é uma doença que não precisa você ter uma ressonância magnética, embora a gente sempre faça, eu vou explicar por quê, mas não é necessário, ela não é fundamental para o diagnóstico clínico. A gente faz a ressonância porque a gente aprendeu com o tempo que o mesmo neurônio, a mesma célula nervosa da medula está afetada, a célula nervosa responsável pelo movimento, com o tempo ela será também afetada. Por isso que as funções intelectuais do Stephen Hawking e dessas pessoas não são alteradas. Já, por exemplo, na doença de Alzheimer, o que se manifesta primeiro é a demência, com alteração... A falta de compreensão. Sobretudo de memória recente. Doutor, a Eliane Borges de Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro, disse que ela tem um primo de 51 anos e há um ano ele passou mal e foi internado. Ele é agricultor e lidava com muito veneno para a agricultura, para as plantas, enfim. Ao internar, o médico disse que ele apresentou a doença esclerose múltipla. Não sei o que é isso, só sei que quando vou visitá-lo, fico triste porque ele já perdeu o movimento dos braços, das pernas, vive acamado, quase não toma água, está muito magro, não come e ele fica engolindo a própria saliva, perdeu a voz e nós não sabemos mais como agir. Por favor, nos ajude. Eliane, infelizmente a minha ajuda vai ser muito modesta. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de 42 anos de medicina é que a gente tem que ter humildade no exercício da medicina. E nesse caso, particularmente. Agora, o que eu não entendi é que existem formas aparentadas, ou seja, muito parecidas com a esclerose lateral amiotrófica e que são desencadeadas por exposição crônica aos chamados organoclorados, que são geralmente agrotóxicos. Os agrotóxicos geralmente são organoclorados e organofosforados, né? Que inclusive pode afetar o nervo óptico, etc. Eu acho que aí, não sei, ela deve perguntar para o médico, porque o médico deve ter um embasamento suficiente para provavelmente ter separado o que é uma doença crônica provocada por uma exposição crônica ao agrotóxico de uma doença degenerativa. Mas que a esclerose lateral amiotrófica ocorre dessa maneira, sim. A pessoa começa a emagrecer,
quando ela começa a ter dificuldade para engolir a saliva, isso não é muito bom. Então, nesse caso, procurar mais orientação médica. Eu acho que ela deve se dirigir ao seu médico, porque ele deve ter feito essa separação entre uma coisa e outra e deve ter optado por esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que, por sinal, dá mais em homens. Doutor, pois é. Agora, essa questão do ELA, a gente viu também na matéria que tem tratamentos alternativos, tem fisioterapia. Até no caso da Eliane, que é recente, não ajuda, não iria contribuir? Veja bem o seguinte, essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas acham, claro que nós evoluímos muito em termos de medicina, nós compreendemos coisas hoje que não compreendíamos há 20 anos atrás. Nesse ponto, a gente foi muito abençoado nesse aspecto. Mas, de lá dizer que nós podemos curar, isso é uma distância muito grande. O que os médicos normalmente fazem é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E no caso da esclerose lateral amiotrófica, existe apenas um medicamento que melhora, isso é por isso que nós prescrevemos sistematicamente, melhora, dá um ganho de vida para o paciente. E, óbvio, o grande tratamento é a fisioterapia. E o melhor tratamento dentro da fisioterapia é aquela que é feita dentro d'água. Que é um tratamento alternativo que ajuda? Não. Na verdade é o seguinte, sempre se trabalhou em fisioterapia na Europa, mesmo nos Estados Unidos, dentro d'água. Só que para as clínicas de fisioterapia, ter uma piscina com todos os cuidados, se tem um ônus muito grande. Então, no Brasil, teve uma dificuldade grande para evoluir nesse sentido. Tá. Mas hoje já tem boas clínicas de fisioterapia que trabalham na chamada hidroterapia, que traz muito benefício para o doente. Chegaram várias perguntas, obrigada pessoal, tanto pelo WhatsApp quanto por telefone, e-mail, enfim. E aqui chegou a da Ana Ricardo de Souza, Jussara, Paraná. Ela disse, eu tenho um problema na cabeça, que quando fico nervosa, a veia incha, está ficando com a memória fraca e o corpo inchado. O que ela deve fazer? Deve procurar, se ela tem problema de memória, ela deve procurar um médico, neurologista. Os psiquiatras também, hoje em dia você tem uma área da psiquiatria que se chama psiquiatria geriátrica. É como na neurologia também. Quem trabalha mais com esses indivíduos são chamados neurogeriatras, né? Ou seja, mostrando que há necessidade de ter uma formação híbrida, né? Então, o fato da veia inchar, às vezes, não quer dizer nada, entendeu? A não ser que ela tenha uma enxaqueca, que é muito comum, no lado da enxaqueca, a artéria temporal superficial fica mais evidente. Muito bem. O Wilson Borges Leal falou que está fazendo um tratamento que está sendo diagnosticado como fio descascado. Gostaria de saber se entra no segmento do tema da esclerose. Não tem nada a ver. Não. O senhor já ouviu essa definição? Não, para mim é estranha essa definição. Mas, a princípio, não tem a ver? Não tem. Mais uma pergunta que chegou, a pessoa não quer ser identificada. Gostaria de saber se zumbido no ouvido pode virar esclerose. Não. A pessoa tem 54 anos e o zumbido há 30 anos. Veja, eu acho que o termo esclerose que é um dificultador. Porque você tem uma doença que acomete a cadeia de ossinhos, porque nós temos 3 ossinhos que fazem a transmissão da onda sonora que bate no tímpano até uma janelinha que a gente chama de janela oval. Então, existe uma doença degenerativa que é também chamada de esclerose, e cujos sintomas é a perda de audição e também o zumbido no ouvido. Mas aí está dentro da esfera da otorrinolaringologia. Não é a esclerose que nós estamos falando hoje. Não. O José Antônio Rodrigues, de Machado, Minas Gerais, diz que tem uma irmã que tem 45 anos e treme muito. Isso já seria um sintoma de esclerose múltipla? Olha, pode, porque eu não sei como é que ela está tremendo. Mas se a gente entender que uma das formas
da esclerose múltipla é um distúrbio do equilíbrio ligado ao cerebelo, e o cerebelo, geralmente, o tremor do cerebelar é muito intenso, entendeu? E ele se acentua quando ele vai fazer um movimento com um objetivo. Por exemplo, ele tem um tremor. Se ele vai pegar esse copo, ele não consegue segurar. Pegar. Entendeu? Então, se você der um apoio na articulação, você vai ver que ele consegue. Isso é uma manobra que tem um nome do pesquisador que descreveu ela, mas teria que ver o que é esse tipo de tremor. Mas eu aconselho, ele deve procurar um neurologista para verificar. A princípio tem que identificar, então, né, doutor? Senão fica complicado também para saber. Na verdade, os sintomas são sintomas que podem ser compartilhados por várias doenças. Okay. É a mesma coisa que dizer, eu tenho febre, é dengue, é febre de chikungunya, é uma virose. Só a febre é insuficiente. Muito bem, nós estamos falando sobre esclerose múltiplas e outras, e daqui a pouquinho a gente retorna para falar desse e outros assuntos.